Você já ouviu esse nome na Bíblia, mas será que já parou para ouvir o que Deus quer nos ensinar através dessa história? Vem comigo que eu te explico. A história dessa mulher se inicia no livro de Gênesis, no capítulo 24. Como parte de uma família marcada por escolhas e conflitos, ela era filha de Betuel e cresceu em um ambiente onde decisões familiares tinham um grande peso. Já sabem de que eu estou falando? Isso mesmo, estamos falando de Rebeca. Quando se casa com Isaac, Rebeca enfrenta um desafio, a esterilidade. Ela e o marido oram e Deus responde, concedendo-lhe uma gravidez, mas não a gravidez comum. Rebeca gera gêmeos que já lutavam entre si ainda no ventre. Deus revela a ela que 2 nações nasceriam daqueles filhos e que o mais velho serviria o mais novo. Dentro de casa, o conflito se intensifica. Isaac, o pai, passa a demonstrar um pouco mais de preferência por Esaú, enquanto Rebeca se apega um pouco mais a Jacó. Porém, essa divisão emocional dentro do ambiente familiar influencia decisões que marcam gerações. Agora eu gostaria de trazer a vocês alguns pontos positivos e negativos que nós aprendemos com Rebeca. O primeiro deles, Rebeca buscou a Deus em meio à dor e foi uma mulher sensível à voz do Senhor. Além de buscar em meio às aflições, ela parava para escutar a Deus. Teve coragem de deixar a sua terra para viver o propósito. Quando Rebeca se casa com Isaac, ela ainda não o conhece e ela decide entender que esse era o chamado dela. Não ignorou o que sentia e levou todas as suas inquietações a Deus. E é o que nós devemos fazer. Mesmo a tudo que acontece na nossa vida, a direção sempre é conversar com Deus. Agora, alguns pontos negativos. O primeiro deles foi permitir que a preferência falasse mais alto do que a confiança. Por mais que ela entendesse o que iria acontecer, ela tentou dar uma interferida. Escolheu o caminho do engano, mesmo crendo na promessa. Tomou decisões que geraram quebras no ambiente familiar. Suas preferências, tanto do pai quanto da mãe, gerou entre os filhos um conflito que levou gerações. Algumas lições que podemos ter na história de Rebeca. Nem toda promessa precisa da nossa interferência. Quando Deus declara, é a vontade dele que precisa ser feita. O excesso de controle pode ferir aquilo e aqueles que amamos. Precisamos ter muito cuidado com as nossas vontades. Talvez não seja nem a vontade de Deus e nem a vontade do outro. E a vontade de Deus não depende da nossa perfeição, até porque somente Ele é perfeito. Essa história foi revelada, mas a lição fica com você e Deus. Até o próximo vídeo.